E hoje à noite eu quero convidar o presbítero Denis, que está imbuído de compartilhar conosco a palavra, trazer a ministração de Deus para o nosso coração. Por favor, venha, Denis, em nome de Jesus. Amém. Muitos de vocês já conhecem o Denis, sem muitas apresentações, sem nenhuma apresentação, né, Denis? Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? A palavra está com você. Deixa eu pegar o outro microfone. Eu vou trocar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Para mim é uma satisfação estar nesta noite aqui com os irmãos. Desde o dia que o pastor Marcelo me fez esse convite, ele já me encheu de ansiedade, né? E esperando chegar esse dia, esta hora, esse minuto, esse segundo, de estar aqui com esses irmãos. A gente nunca deixou de amar esta igreja, né? Aqui foi onde eu passei, acredito que 5 anos ou mais aqui com os irmãos, e a gente aprendeu muito, né, aqui com os irmãos, e a gente construímos aqui uma grande amizade, né, aqui nesta igreja, com o nosso pastor, com a família e com muitos irmãos aqui, né. A gente sempre, quando estamos em casa, a gente já sente saudade, né? Domingo passado estive aqui e graças a Deus estamos aqui novamente. A gente, Deus ele coloca em nosso coração a missão de pregar a palavra, nós iremos, né? Sabemos que passamos e estamos passando um momento difícil na terra, né? Mas não podemos deixar de falar a palavra de Deus, né? De maneira alguma, né? E Deus ele é fabuloso, né? Por mais que a gente esteja passando por situações, mas ele diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, as aflições, elas existem, mas o Senhor manda que a gente possa construir em nós ânimo, né? Temos o Brasil, passa por situação, ainda ontem, não sei se foi ontem, foi anteontem, né? Acompanhando pela televisão o grande terremoto que aconteceu lá no país do pastor Kenol, né? Um terremoto de um índice, obrigado, bastante elevado, né? Ocorreu ali, né? Eu acredito que muitas mortes, né? Ocorreu naquele tremor de terra ali no Haiti. E assim está ocorrendo, né? Isto são pronúncios, né, da volta de Jesus, né? E o importante é nós estejamos preparados, né? Eu estava ali ouvindo o último hino que foi cantado, né? E eu pude ver a presença do glorioso, do imensurável, do inabalável Espírito Santo, né? E isso é importante para nós, quando a gente sente que Ele é o Consolador, que muitas vezes nas situações que passamos, muitas vezes de tristeza se quer invadir nosso coração, aí o Espírito Santo ele vem para trazer alívio, né? Trazer prazer para nós, e esse prazer a gente encontra nele. Por quê? Porque no livro de Mateus, capítulo 28 e 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim.
Então, o Espírito Santo, ele está conosco. Ele está aqui nesse ambiente, né? Para nos trazer este prazer, que Ele é o Consolador, é o que nos traz esse prazer para nós, viu, irmãos? Então, aproveite o tempo que você tem aqui de adoração ao Senhor, adorar ao Senhor, sentir a presença dEle, e isso que é a melhor coisa que Deus quer de nós, é que a gente possa abrir nosso coração em adoração para Ele, dizer para Ele: Tu é belo, Tu és bonito, Tu és glorioso, Tu és inabalável. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para os irmãos, estou feliz aqui, estou alegre de estar aqui com os irmãos, né? Estou vendo ali nosso patrono, pastor Tony, irmã Marlene, né? Graças a Deus. E nós estamos, graças a Deus, a gente estamos aqui, ninguém está longe, né? Ninguém está longe, a gente está sempre, né? Nós tivemos um culto glorioso aqui na sexta-feira, um culto de família, né? Aqui da família Vieira, e até falei para o pastor Marcelo, e aonde a gente compartilhamos, sentimos a presença de Deus, e até falei para o pastor Marcelo, é a célula alfa que está em evidência. Então, e a gente, é isto, irmãos, Deus, Ele tem estado com a nossa vida, graças a Deus. Eu quero nesta noite, peço aos irmãos que abram sua bússola, a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 1 e o versículo 14. Depois nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, também no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz dessa maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, meus queridos. Nós vamos, curve sua cabeça, por favor. A inspiração é o Espírito Santo. A inspiração da palavra é o Espírito Santo. Maravilhoso Senhor, Espírito Santo. O Senhor é a inspiração deste momento, Senhor, da palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, Senhor, falar a cada coração nesta noite, da necessidade, Senhor, que cada um esteja precisando e que nós estamos precisando. Preencha, Senhor, o nosso coração com a Tua linda palavra, Tua gloriosa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meu tema é o Verbo. O autor deste livro é o apóstolo João, o discípulo mais amado de Jesus.
E ele escreveu esse livro na cidade de Éfeso, nos anos 85 e 90, depois de Cristo, na última parte do século I. Obrigado. E João, ele fez uma alusão aqui ao livro de Gênesis, quando ele declara: no princípio era o Verbo, né? E neste momento que ele está dizendo que o Verbo era Deus, ele está declarando que o Verbo, eles estão conectados entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E João demonstrando aqui que essa Trindade teve o poder de participar da criação dos céus e da terra. Quando Deus disse dessa maneira, olhando para uma terra sem forma e vazia, um abismo negro que não tinha forma, ele disse essa palavra: haja luz. Tudo porque Deus, ele estava iniciando um trabalho para dar beleza à terra. E ele não poderia iniciar um trabalho para dar beleza à terra no escuro, porque ele já tinha olhado que a terra era sem forma e vazia, e estava um abismo escuro. Mas naquele abismo que estava ali, que na face das águas, por cima das águas, sobre as águas, estava a presença do Espírito Santo, conforme o livro de Gênesis. Então, João declara tudo isto, dizendo sobre o Verbo. E no versículo 14, diz dessa maneira, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo nós, o momento que ele vivia como discípulo de Jesus, né? O Verbo, aquele mesmo Verbo que ele estava reconhecendo que lá no princípio era o Criador, né? Estava entre eles como forma corpórea de carne, entre eles, e ele está aqui declarando isto, e dizendo ele nessa forma seguinte: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus que João aqui mostra como Verbo, que cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Unigênito denota o nascimento terreno de Jesus, que descreve um relacionamento incomparável, dedicado ao Filho, como também o Pai. O que é graça e verdade? Graça quer dizer favor imerecido, né? Que nós estamos vivendo uma dispensação chamada dispensação da graça. Quer dizer, é um favor imerecido de Deus. Esse Verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele passou por aqui e deu a própria vida para a salvação de todos nós. Ele é o próprio autor de nossa salvação. E ele deixou para nós esta oportunidade, esta graça, este favor imerecido, que nós não merecíamos,
quando escreve na Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus, que nós não merecíamos, mas foi o amor de Deus que trouxe para nós essa graça que a gente não merecíamos, mas Ele trouxe, através de Jesus Cristo, essa oportunidade de nós sermos co-herdeiros de Deus, sermos nação santa, de sermos povo adquiridos, de sermos povo especial de Deus. E são essas coisas que preenchem o nosso coração. Ainda que as coisas estejam difíceis, nós sabemos disso, mas a gente se sente feliz e nós reconhecemos Deus, porque nós temos Ele como nosso Pai, e nós temos Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz, dentro do livro de João, diz assim, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, quando declarou isso, Ele, o Verbo, Ele declarou para uma imensa multidão, Ele atraía a multidão para Ele. E no livro de Mateus diz, ele escreve dizendo, lá no capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Verbo que se fez carne, Ele mesmo declarou isto, porque Ele é conhecedor da nossa estrutura, do que nós passamos, das lutas que nós passamos. E foi Ele mesmo que declarou, dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o próprio Mateus escreveu, quando Jesus dizia: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, eu alivio vocês. Então é o Senhor que dá a vida. O próprio Jesus disse: eu dou vida e vida em abundância. Então é necessário desse reconhecimento, né, nosso para com Deus, do que Deus realiza em nossa vida, do que Deus faz na nossa vida, né? E Ele não está longe, né? Ele está sempre perto de nós, né? No livro de Mateus 28, 20, lá confirma. Eu sempre gosto de colocar essa referência do livro de Mateus, confirma de que o Senhor está conosco. O próprio Jesus disse: eu não vos deixarei vocês órfãos, eu vos mandarei o outro, eu vos mandarei o Consolador. E lá no Mateus confirma: eu estou com vocês. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não se sinta sozinho, porque o Senhor está com você. O próprio Jesus declarou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus sempre se colocou como Verbo, dizendo assim: eu estou aqui, eu quero ajudá-lo, tenha coragem. Isso Ele fez com os discípulos. E o Espírito Santo não é diferente, porque o Espírito Santo é Deus conosco aqui.
Ele está para fortalecer-nos, para dar vida a todos nós. Eu quero, neste momento, falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, no capítulo 5 do livro de Marcos, e no capítulo 5 do livro de Mateus, versículo 25, fala de uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue. Esta mulher era uma mulher de um poder econômico muito grande na sua época. E ela foi tomada por esta doença. E diz a Bíblia que ela tinha gastado todos os seus haveres com a medicina na época. E nenhum médico pôde trazer para ela a saúde. E a doença que ela tinha era chamada fluxo de sangue. Podemos dizer que era uma mulher anêmica, né? É uma hemorragia que ela tinha constantemente. E a lei mosaica, lá no livro de Levítico, capítulo 15, mostra que as mulheres que tinham esse problema, elas eram afastadas dos seus relacionamentos familiares. E ela foi afastada dos seus relacionamentos familiares por 12 anos. Mas dentro do coração dela fervia a vontade de voltar ao relacionamento com a família, de voltar no ambiente familiar. E naquela cidade onde ela habitava, houve uma voz que estava entrando naquela cidade, Jesus. E ela se preparou o seu coração. Ela não tinha mais forças para andar, não tinha mais força para caminhar, mas ela buscou forças no Senhor Deus, para que desse força para que ela chegasse até Jesus Cristo de Nazaré. E naquela cidade Jesus entrava caminhando para a casa de Jairo, quando esta mulher, que não podia mostrar seu rosto porque ela era imunda, segundo a lei mosaica, não podia tocar em ninguém, não podia esbarrar em ninguém. E diz a Bíblia que ela foi por detrás de Jesus, enfrentando vários obstáculos que era a multidão. E de repente, numa dessas vezes que diz a história, né? Os teólogos dizem que ela caiu por várias vezes para poder chegar até Jesus. E chegou um momento que aquela mulher, ela, na sua última oportunidade que ela teve, talvez um empurrão que ela pegou, ela caiu. E quando ela caiu, ela tocou lá embaixo, na orla das vestes de Jesus. E foi um toque só. E Jesus ia caminhando para a casa de Jairo. E naquela caminhada, no meio talvez de um sol quente, da jornada da areia, Jesus para e diz para os seus discípulos: alguém me tocou. E os discípulos chegaram com ele, Pedro chegou com ele e disse: mestre, a multidão te aperta. Como tu dizes, alguém me tocou? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus, naquele momento, deu uma olhada de 360 graus. E estava ali, próximo a ele, aquela mulher, que estava já sarada. O toque nas vestes de Jesus, ela foi curada. E ela se apresentou a Jesus e contou tudo para ele. É por isso que é importante ainda hoje
nós contarmos tudo para Jesus, do que nós estamos passando, o nosso relacionamento com Ele, do que estamos precisando contar para Jesus. E ela contou tudo para ele. E diz a Bíblia que Jesus disse ao meio à multidão, para declarar para a multidão que ela não era mais uma mulher que podia fugir do relacionamento com a família ou do relacionamento entre o habitante da sua região. Ele declarou: vai, filha, a tua fé te salvou, vai e ser curada desse teu mal. Amados irmãos, veja que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele realizou todos esses prodígios, todos esses milagres, para mostrar que Ele é o Senhor. E Ele, como eu estou afirmando nesta noite, Ele continua fazendo obras e maravilhas. Jesus entra, está lá em João 5:6. Jesus está lá no templo, passeando no templo. Ele entra no alpendre e de repente, na beira do tanque, chamado tanque de Betesda, estava ali um homem, há 38 anos, paralítico, deitado, sem poder andar. E naquele tanque, de tempo em tempo, havia um mover nas águas. Um anjo descia, movia as águas, e de repente, aquele que fosse primeiro, depois do mover das águas, ficaria curado. Mas este homem tentava fazer força para ser o primeiro, e não conseguia. Ele era paralítico, não conseguia. E Jesus prestou atenção naquela situação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é rico em misericórdias, rico em compaixão. E Jesus chegou com aquele homem e fez a seguinte pergunta: queres ficar são? Aquele homem disse: Senhor, eu não tenho homem algum que me pegue aqui e me leve ao tanque, me jogue ao tanque, quando há um movimento das águas. Não tem. E Jesus declarou: queres ficar são? Quem é que não quer ficar bom quando está doente? E Jesus disse para aquele homem: toma agora o teu leito, a tua cama e anda. E aquele homem prontamente obedeceu à voz da autoridade de Jesus Cristo. Tomou a sua cama e começou a andar. É por isso que Jesus, Ele, como Verbo, Ele praticou as grandes maravilhas. E quando Ele declara, lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite, eu deixo para você essa seguinte oportunidade para você, de que o Verbo, Ele está entre nós, através do Espírito Santo. Ele está entre nós, e Ele quer nesta noite fazer referência na tua vida. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer trazer salvação para a tua vida. Ele quer trazer restauração para a sua vida e te dar vida, porque Ele mesmo disse: eu dou vida e vida em abundância. É isso que o Senhor quer fazer para a sua vida.
E o Senhor, nesta noite, Ele tem para você esta liberdade de te dizer que Ele é aquele que salva, Ele é aquele que cura e é aquele que batiza no Espírito Santo. Por isso que é importante nós mantermos esse reconhecimento, mantermos com nossa caminhada, nossas jornadas, nossas vestes limpas e lavadas no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque mesmo na vida de aflição, mesmo na vida que nós estamos vivendo, mas sabemos que isso que passamos aqui, mas que em breve nós vamos estar lá na pátria celestial, onde as ruas são de ouro, onde os muros são de pedras preciosas, onde existe ali, nós vamos ali enxergar face a face, a face de Jesus, a pessoa de Deus Pai, vamos enxergar face a face. E isso o Senhor quer, tem e prova e mostra a sua palavra, que Ele é o verbo da vida. Ok, meus irmãos? Então, eu quero nesta noite eu não sei, o pastor Marcelo, que hora vai, até que hora vai. Não, vamos fazer aqui um ato profético, né? Um ato profético. Se tiver pessoas aqui que está doente, é 8 horas, pode gastar mais 10. tá? Pessoas que estão doentes, nós vamos orar pelos enfermos. Fiz todo esse rodeio nesta noite, falando de Jesus como verbo, para dizer para você, da sua bondade e da sua misericórdia. Dizer para você que não tema, tenha coragem, né? Evangelize, mostre Jesus como Filho de Deus, né? Mostre Jesus como Ele é bom e sua bondade dura para sempre, e que Ele restaura. Vivemos esse tempo difícil, tempo pandêmico. Muitas pessoas foram embora, muitos amigos foram embora, mas nós devemos ser gratos a Deus, agradecer a Deus, porque Ele mesmo que disse, eu dou vida e vida em abundância, Ele deu vida a nós, né? Eu sou grato a Deus, né? De ter vida, respirar, né? Passou o tempo, passou um ano, e chegar a oportunidade de receber as 2 vacinas. Já fui vacinado 2 vezes, todos, acho que os irmãos aqui quase todos já foram, né? Então, isso é graça de Deus, né? É graça de Deus. Mas nós não devemos também nos apegar às coisas também daqui, porque nossa vida é uma vida passageira aqui. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem lá na glória, na pátria celestial, o melhor para nós. E é importante que a gente possa estar baseado, nos apegar a Deus. É por isso que Jesus declarou lá em Mateus 11, né? No versículo 28, vinde a mim, né? Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu vos alivio. Seja qualquer tipo de de aflição que você esteja passando, você que está do outro lado, você que está do outro lado do vídeo, está nos escutando, você que está escutando até fora do nosso país, esse convite, vinde a mim, você que está cansado da aflição, você que está enxergando só a dificuldade, presta atenção. Jesus, Ele está dizendo para você, eu vos alivio a tua dor, eu vos alivio o teu sofrimento.
E nesta noite aqui você vê uma pessoa física, eu, Denis, mas eu estou aqui com um instrumento de Deus para orar por você, para que o seu problema o Senhor possa aliviar. Agora será a fé de Hebreus capítulo 11, você colocar sua fé em evidência. É a convicção de fé que vai você obter o resultado da tua vida, seja qualquer for tipo de problema. Jesus, quando disse: vinde a mim todos, é um convite de Jesus. Cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Quantas vezes nós estamos cansados, quantas vezes nós estamos abatidos, quantas vezes nós estamos tristes. Jesus disse: olha, eu alivio você. E nesta noite eu quero orar por você. Nós vamos fazer um ato profético e eu vou orar por você. E eu vou deixar uma unção na tua vida. Vou ungir você, deixar uma unção na tua vida. Agite sua fé. Comece agora a pedir fé para Deus, agitar sua fé. Eu creio com minha fé que você vai ser curada, vai ser curado. Eu creio com minha fé que os teus problemas Ele vai te aliviar. Eu creio com minha fé que o Senhor, que é o verbo da vida, Ele vai te dar a oportunidade que você está precisando, a oportunidade que eu estou precisando. Por quê? Porque Ele está aqui. Ele se faz presente aqui. Porque a Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio de vós. E Mateus escreve embaixo dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Ele se faz presente na pessoa do Deus Espírito Santo. Eu quero que você, se você puder, fique sentadinho. Você feche teus olhos. Abra agora o teu coração para Deus. Você entendeu a mensagem que foi falada nesta noite? Muito objetiva. Eu sou um obreiro que eu não gosto muito de falar muito, mesmo fora daqui do púlpito, eu não sou muito de falar muito, mesmo pregando, não gosto de ser muito longo nas minhas pregações, gosto de ser mais objetivo, porque quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo. Ele é a inspiração. Então, feche teus olhos, enquanto você está falando com Deus, eu vou ungir você. E nós vamos estar orando para Deus resolver os teus problemas, curar tuas enfermidades, aliviar a tua dor, conforme o próprio Jesus disse que Ele alivia os cansados e oprimidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus provê o fogo e o sacrifício. Deus provê o Espírito. Fique tranquilo que eu vou colocar a minha máscara. Por inteiro. Deus provê o fogo e o sacrifício. Deus provê
Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Deus provê o Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, sua glória, derrama a sua glória.
enche-nos com tua glória, enche-nos, Senhor, com o teu poder. Tu és o Verbo que se fez carne, morreu em meu lugar pra me restaurar. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Senhor. Louvado é o teu nome, Deus. Santo, santo é o Senhor. A tua toda a glória, Senhor. Todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Permaneçam firmes nessa fé. Que Deus possa sempre abençoar os irmãos. Esse ato profético, eu estava orando, o Senhor me mandou que eu fizesse aos irmãos. Amém. Então que Deus vos abençoe. A obra é dele, tá certo? A obra é dele, né? Que Deus continue derramando graça na vida dos irmãos, tá certo? Não estamos irmanados aqui, mas os irmãos estão aqui no meu coração, tá Amém. certo? Glória a Como Deus. disse para os irmãos, a gente é amigo desta igreja, tá certo? Que Deus vos abençoe.